Bom dia, abençoados aí do canal. Sejam todos bem-vindos. Vamos estar fazendo aqui uma breve leitura no livro de Atos, né? O que é Atos? O que falar do livro de Atos dentro do livro mais histórico do mundo, chamado Bíblia? Atos, ele é um livro escrito por Lucas, um primeiro historiador da época do primeiro século, na qual ele indo em busca de notícias para narrar para Teófilo. Então ele escreve o Atos dos Apóstolos. Atos quer dizer todos os atos, acontecimentos de todos os apóstolos que anunciava, tanto da parte dos judeus como da parte de Paulo ali, que trazia as revelações dadas no céu, a graça de Deus. Então é um livro recheado de assuntos de legalistas e homens sendo guiados pelos ensinos de Paulo ali, a graça de Deus. Vários assuntos da circuncisão, pregado para os pelos discípulos de Jesus, e outros argumentos dados a Paulo, o evangelho contra a circuncisão para o povo gentil. Então aqui a gente vai estar se deparando aqui que tinha dois evangelhos sendo anunciados. Um era o evangelho da circuncisão, pregado pelos discípulos de Jesus aos da lei, aos que ainda seguiam a lei de Moisés, por perseverança, e também o evangelho da graça de Deus ao povo da incircuncisão, o povo gentil, o povo que não se deveria se cumprir nada da lei. É um assunto meio que complicado, mas a gente tem que estar aqui relatando para vocês, para que vocês possam entender. E de fato, quando você entrar dentro de uma denominação religiosa, você saber de fato ler e respeitar os parâmetros da história, os parâmetros das escritas, e entender o que pode ser aplicado sobre a sua vida e o que não deva ser aplicado na sua vida de jeito nenhum. Ultimamente eu tenho visto muitos amigos meus se envolvendo na religião, e muitos desses amigos meus, sendo um povo gentil, estão se metendo com a pregação dos legalistas, com a pregação da circuncisão, e acabam ali trazendo para suas vidas prisões e julgos pesados, na qual para nós que somos povos estrangeiros, povo gentil, povo que não nasceu em Israel, temos o evangelho da graça, um evangelho libertador e um evangelho que traz muita paz e nos coloca em paz com Deus. E as pessoas têm que aprender a separar as coisas que estão dentro do livro. Era errado o povo judeu seguir a lei? Não, não era errado. Eles tinham por perseverança cumprir a lei até enquanto elas durassem. E toda vez quando nós estamos se deparando com a Bíblia, ela está antes do templo cair, antes da terra santa ser destruída, ser devastada, antes do juízo de Deus, tá bom, meus irmãos? Então eles tinham que perseverar até o fim, quando viesse o juízo, o grande dia terrível do Senhor, e ali destruir todo o sacerdócio, para que eles de fato fossem livres, tá bom? E ao povo gentil era pregado de uma forma para que eles não deixavam se circuncidar e não guardassem nada da lei, porque eles eram um povo livre, um povo sem lei, um povo já liberto e transformado na mente, tá bom? Então vamos estar dando uma leitura aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e aí nós vamos estar dando aqui os assuntos. Se não chegar ninguém, a gente termina o vídeo, tá bom, meus irmãos? Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidades conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-se. Então tu tá vendo aqui, povo da Judéia era um povo judeu, e eles seguiam a lei de Moisés, eles seguiam a Torá, eles seguiam o ensino de Moisés, e eles estavam aqui ensinando: se vós não se circuncidades conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvo. Na ideia deles, só poderia ser salvo quem era
e quem deixava se circuncidar. E ali seguia todos os parâmetros dos ensinamentos deles, e ali eles eram salvos porque eles estavam seguindo a lei. Eles achavam que eles iam ser salvos e ser justificados porque eles seguiam a lei. Só que não era bem assim, tá bom, meus irmãos? A palavra vai nos direcionar que nenhum dos judeus foi justificado pela lei, mas sim pela morte de Cristo, tá bom? Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem à Judéia aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo apanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão do gentio, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos irmãos, né? E pelos apóstolos e anciões, e lhes anunciaram que com grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhe aguardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Então aqui estava se tratando da história quando Pedro ele recebe do céu o rolo que desenrolou, e ali apareceu os manjares, coisas que os judeus nunca comiam, e era considerado coisas impuras. Mas Deus fala: Pedro, mata e come. E Pedro fala: de maneira nenhuma, Pai, porque desde a minha meninice eu nunca coloquei coisas impuras na minha boca. Mas Deus fala para Pedro: Pedro, não chama aquilo de impuro que eu já purifiquei, que estava se tratando do povo gentil. Então o povo gentil estava sendo acolhido e recebido também por Cristo, por Deus, e agora não tinha mais divisão, não tinha mais diferença, tá bom? E ali depois aparece Cornélio, os súditos, soldados de Cornélio, pedindo para que Pedro se apresentasse até ele, e Pedro, entendendo a revelação, ele vai à casa do gentil, porque um judeu jamais poderia se assentar à mesa com um gentil ou entrar dentro de uma casa gentílica, tá bom? Então isso aqui estava se tratando o quê? Que Pedro estava falando para os irmãos gentil também foi aceito por Deus, porque Deus me elegeu para ir pregar para o povo gentil também. E olha que a palavra que é maravilhosa. E Deus, que conhece corações, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito, assim como também a nós. Então, o Espírito de Deus, ele foi dividido e derramado a todas as vidas. O Espírito de um homem justo, de um homem honesto. Ele, morrendo naquela cruz, ele entregou o seu Espírito por todos. Tá bom? E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. É pela fé que nós somos purificados. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós pudemos suportar? Tu tá entendendo? Que eles queriam colocar o gentil debaixo de um jugo que nem eles e nem os antes passado deles, os pais deles, conseguiram suportar, conseguiram cumprir. E eles queriam que o povo gentil se circuncidasse e passasse a guardar também a lei de Moisés. E era um jugo pesado, um jugo que aqui os próprios irmãos judeus estão falando: nós não conseguimos cumprir, nós não conseguimos obedecer. Como que nós vai colocar o povo gentil debaixo dessa submissão? E a responsabilidade de Cristo foi livrar o povo desse jugo pesado.
O jugo de Deus era leve, era um fardo suave, mas o jugo da lei era um jugo pesado, um jugo que eles jamais conseguiam suportar. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como ele também. Então toda a multidão se calou e escutaram a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígio Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo: homens e irmãos, olha só, Tiago, um homem da lei, um homem legalista, um homem que estava cumprindo a lei por perseverança, porque para eles, embora a graça de Cristo e eles aceitando Cristo e a ressurreição e a morte, eles também estavam no agravo de cumprir ainda os julgos pesados, os julgos da lei. E olha o que esse irmão Tiago fala. Tiago dizendo: homens, irmão, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou o gentil, para tomar deles um povo para o seu nome. Tiago está falando aqui do tempo que Pedro foi à casa do gentil pela primeira vez, porque até então aqui o gentil ainda não tinha tido Paulo convertido e pregando as revelações da graça de Deus para ele. Aqui era um certo povo gentil que estavam aprendendo sobre os ensinos dados pelos judeus que acreditavam em Jesus de Nazaré, que acreditavam em Cristo, a ressurreição dele, né? Estavam ali submersos a Cristo, porque não eram todos os judeus que criam em Jesus Cristo de Nazaré, tá bom, meus irmãos? Então, os primeiros gentios na província dos judeus, muitos ali começaram a crer também no Cristo e queriam ouvir as histórias, as pregações, e os discípulos de Jesus, Pedro sendo, né, escolhido ali por Deus ali naquele momento ali, ele prega o evangelho para o povo de Cornélios, tá bom? Simão relatou como primeiramente Deus visitou o gentil para tornar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. E eles tinham paciência e eles seguiam a Torá. Eles seguiam o livro, e os livros proféticos falavam de um povo gentil que ia se converter, né, à graça de Deus. E eles aqui estão relatando isso, e com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso julgo que não deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Olha só como que Deus, usando seus irmãos, embora Tiago, os discípulos de Jesus sendo judeus, tinha perseverança de cumprir a lei, ele sabia que o povo gentil ia ser um outro povo, um povo exclusivo, eleito diante da fundação desse mundo. Só que eles não sabiam disso, eles tinham que saber disso através de Paulo. Mas mesmo na lei, os legalistas sabiam que nós, o povo gentil, era um povo separado. Seguir Deus, seguir a história de Cristo, seguir a sua ressurreição e crer. E a nossa crença por Deus é por fé e não por crenças religiosas. Mas escrever-lhes que conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aquele dentre os gentios que se converte a Deus. Mas escreve-lhes: se abstenham das contaminações dos ídolos, das fornicações, do que é sufocado e do sangue. Por quê? O gentil aqui, meus irmãos, nesse ato aqui do primeiro século, os gentios, como também os judeus, sempre tiveram o gentil pagão e os gentios pagãos, os ímpios do mundo, né? O gentil aqui, nesse contexto aqui, eles adoravam a deuses pagãos, deuses de Babilônia, deuses do Egito, deuses de Roma, deuses dos antepassados, povos pagãos, e faziam sacrifícios e ídolos, né? Se contaminavam com aquelas
imundiça, porque era coisa que era feita para um Deus pagão, um Deus que não era o Deus único, o Deus invisível, o Deus que ressuscitou Cristo dos mortos e nos deu vida junto com ele. Então aqui tinha aquele gentil que estavam seguindo ainda a idolatria e ensino do seu momento, do seu tempo, da sua regra de fé, de crenças religiosas, tá bom? E aqui esse povo também, sendo gentil e tinha essas ideias, eles já estavam se convertendo ao Cristo ressurreto. E eles tinham que largar aquelas fornicações também, meus irmãos, porque aquilo ali não trazia entendimento de nada. Da mesma forma que os judeus que não estavam crendo em Cristo, em Jesus de Nazaré, eles eram um religioso pagão, um religioso que, embora a fé deles e os ensinos proféticos ensinavam que eles tinham que ter fé no Cristo, eles também não estavam crendo, da mesma forma que gentil, pagãos também não criam, meu irmão. E aí o ensinamento está chegando a todos, tá bom? Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido na sinagoga. Porque nas 12 tribos de Israel, cada tribo teve a sua sinagoga. Teve ali homens do sacerdócio ensinando ali as leis de Moisés para eles. E ali era ensinado eles seguir os rudimentos da lei de Moisés. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões com toda a igreja eleger homens dentre eles e enviá-lo com Pedro e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabas, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e anciões e os irmãos aos amados dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saudes. Então, aqueles irmãos ali enviaram homens junto com Paulo, Barnabé, né? Ali João, Barsabas e também Silas. E ali começaram a falar: não pode aceitar as mensagens, tal, é aceito entre os irmãos gentil, ou entre os irmãos judeus que pregam Cristo, o ressuscitado também. Então nós estamos em conformidade. Vocês têm o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão, e nós ali o evangelho dos judeus, da circuncisão. Mas que seja a pregação, o Cristo, o Jesus, a morte e a sua ressurreição. Essa era a base de então para aquele povo no momento ali que estavam sendo anunciado isso, tá bom? Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós, vós perturbaram com palavras e transformaram a vossa alma, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado o mandamento. Os discípulos de Jesus, os que seguiam Jesus de Nazaré, eles sabiam que eles não poderiam intervir na pregação com o gentil ao ponto de se circuncidar-vos. Depois que foi dado ao ensinamento a Paulo, porque aqui Paulo já está pregando, e Paulo não circuncidava mais o povo, porque Paulo já pregava que a nossa circuncisão foi Cristo no madeiro, e não feito no prepúsculo, mas por ele mesmo. Então o povo aqui já não poderia mais se circuncidar. O próprio povo gentil, o povo judeu, que seguia os ensinamentos de Jesus de Nazaré, eles não deram ordem para o povo se circuncidar. Não era mister que o povo se circuncidasse, porque eles entendiam que Paulo tinha o dever de levar o evangelho da graça para eles. E com o tempo esse povo gentil ia se converter também o evangelho da graça, como o nosso irmão Pedro se converteu, e a gente vê nas epístolas dele, né, meu irmão? Olha só: porquanto ouvimos que alguns que saíram de dentre nós, os judeus, vos perturbam com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis se circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu nós, bem reunido concordantemente,
eleger alguns homens e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A base aqui, meu irmão, era Jesus de Nazaré, o Cristo ressurreto, sua ressurreição, tá bom? Tanto desses irmãos judeus, como dos irmãos ali que convertido, Paulo, né? E Barnabé e os povos gentil ali. Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciaram também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo que a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos pagão, né? Aos deuses pagão, e do sangue e a carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando-se a multidão, entregaram a carta, e quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram aos irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé aconselhava-se que tomasse consigo a João, chamado Marcos, mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, e afirmando as igrejas. Então, meus irmãos, estava tendo ali um problema. Por quê? Paulo, quando ele começou a pregar o evangelho, Paulo tinha o evangelho da graça de Deus. O povo, Paulo não pregava para o povo judeu. Mas como muitos dos irmãos judeus se reencontravam nas suas reuniões, ouvindo suas pregações, eles deixavam o seu coração se dominar pela pregação, e achava que Paulo estava pregando contra a lei de Moisés e contra a circuncisão aos judeus, e não era esse o assunto. Da mesma forma que hoje, o povo que não tem circuncisão, que não tem nenhum dever de guardar a lei, de guardar os parâmetros da lei de Moisés, os ensinos de Moisés, quando ele se depara dentro da igreja, ele lendo e ouvindo a pregação ali daquele lugar, ele passa a entender que a pregação dos judeus, da circuncisão, é para eles. E muitos dos gentios hoje, que entram dentro da igreja, eles acabam seguindo os ensinos dados pelos judeus, os ensinos da circuncisão, os ensinos de Moisés, porque está dentro da Bíblia. Mas aí não tem quem explica para ele que ali era um ensinamento para o judeu, não tem nada a ver para o povo gentil. Mas da mesma forma que hoje, no século 21, o povo gentil aborda as lições da circuncisão, do Velho Testamento, da lei, e aplica sobre a vida deles, na mesma forma, no século I, quando Paulo pregava a graça de Deus ao povo gentil, porque ele já andava pela Cilícia, por Síria, né? Antioquia, Galáxia, também muitos dos judeus se acabavam reunindo com eles nas reuniões, ao ponto de ouvir
a mensagem, porque ouvir a mensagem era sempre boa. Só que eles não entendiam que Paulo tinha pregação para o povo gentil, e que Paulo estava falando para o povo gentil: não se deixe se circuncidar. Vocês não estão obrigados a guardar a lei. Não é para vocês a lei de Moisés. Então esses irmãos, eles acabavam entrando em confusão, os irmãos judeus, porque vendo Paulo pregar dessa forma, eles achavam que Paulo estava pregando para eles também. E aí eles queriam apresentar Barnabé e Paulo para os discípulos de Jesus, para ver o que os discípulos e os anciões, os apóstolos ali, achavam desse ensinamento. Tu está entendendo? Que da mesma forma que hoje, no século 21, a gente faz confusão dentro das religiões, em querer abordar todo o livro, a gente acabamos seguindo, muitas das vezes influenciado pela pregação, os ensinos dos fariseus, os ensinos aqui da lei, os ensinos aplicados aos judeus, e não devemos fazer isso de forma nenhuma. Mas da mesma forma, no século I, estava tendo essa confusão da parte dos judeus, e os judeus começavam a ouvir o evangelho da graça de Deus, e eles achavam que Paulo estava pregando contra a lei, e por isso eles começaram a perseguir Paulo para matar Paulo. E um dia, num outro próximo vídeo, em outra hora, eu vou estar fazendo um vídeo sobre a perseguição que judeus levantaram contra Paulo, na qual eles queriam matar Paulo, porque eles achavam que Paulo estava pregando contra os ensinamentos deles. Mas não, Paulo, ele não pregou contra o evangelho dos judeus, contra o evangelho da circuncisão dada aos discípulos. Paulo não pregou. Paulo sabia muito bem que aqueles irmãos tinham que perseverar até o fim na lei enquanto ela durasse. O evangelho de Paulo era claro: se você é um gentil, deixou-vos se circuncidar, você agora está obrigado a guardar toda a lei, porque agora você é um judeu de circuncisão. E uma vez se circuncidado, eles estavam debaixo da lei de Moisés, e eles também eram obrigados a guardar a lei de Moisés. É por isso que tinha aqui os irmãos que queriam se circuncidar o povo gentil, porque de antemão, o primeiro povo gentil, antes de Paulo ser levantado, toda vez quando eles ouviam o evangelho pregado pelos discípulos, eles tinham que se circuncidar, meus irmãos. E eles eram um povo de Deus por circuncisão, uns judeus de circuncisão. Você sabia que existiram o povo judeu de circuncisão, os gentios que viraram judeus porque deixaram de se circuncidar, e eles agora eram acolhidos pelos irmãos judeus como irmãos judeus circuncidados? Você sabia disso? Tem que aprender essa lição, meus irmãos. O vídeo está indo para 30 minutos, não quero alongar, quero deixar aqui bem lícito que nós estamos separando evangelho de um povo gentil do evangelho do povo judeu. Nós estamos em busca de aprendizado, nós estamos aprendendo juntos no coletivo. Então vocês, meus irmãos da religião, que ainda vivem debaixo dos julgos e preceitos da lei, vocês estão debaixo de um jugo pesado, na onde vocês deveriam ser libertos e não voltar ao jugo da escravidão. Vocês voltaram por conta própria. Meus irmãos que estão em graça, na graça de Deus, que compreendem isso aqui muito bem, tenham paciência em ensinar o povo da circuncisão, porque o povo da circuncisão é difícil de entender isso daqui, mas com o tempo eles vão atendendo. Povo da circuncisão, leia Pedro. Pedro fala muito bem nas suas cartas e ele deixa claro: segue o que foi dado ao nosso irmão Paulo, na qual muitas das vezes é difícil de se entender, mas é ele que traz as revelações dadas no céu, as revelações da graça de Deus. Crescei na graça e no conhecimento, e essa graça só quem pôde trazer foi Paulo, um irmão que era da circuncisão,
que era da lei, legalista, considerado também um fariseu, mas convertido primeiramente a Cristo. E aí Cristo entrega uma ordenança para esse homem, Saulo, convertido a Paulo, a pregar o evangelho para todos nós, o evangelho da graça de Deus, ao povo gentil, grego, hebreus, judeus, que agora não tem mais diferença. Todos nós somos um Espírito de Deus em busca dos seus ensinamentos, tá bom? Fui! Fica com Deus. Aos novos inscritos, seja bem-vindo. Sinta-se abraçado pelo seu irmão João Carlos, pelo Japa. Esse vídeo aqui, especialmente hoje, vai para o Facebook, mas vou estar colocando também no YouTube. Quem quiser seguir lá, segue, mas eu vou estar deixando aqui no Facebook, porque tem muita gente que está me pedindo vídeo e eu não tenho colocado mais os vídeos no meu Facebook. Tenho colocado direto no YouTube e direcionado o link para o meu Facebook para as pessoas estarem indo lá participar disso daí, tá bom? Sinta-se abraçado, protegido, acolhido. Nós estamos vivendo o melhor desta geração, porque nós estamos com a nossa fé no Pai das Luzes. Fui!